Gente, a gente está aqui no Praia. A gente vai falar muito sobre as competições que o Praia disputou e ainda vai disputar nos próximos anos. A equipe é muito boa. E o Simanca vai falar muito desse esporte e um pouco dessa convivência com as pessoas com deficiência que o Lucas tem. O Lucas, que ele não é o técnico principal, ele está aqui hoje auxiliando o Alexandre, que está em viagem. Então, vamos começar hoje o Simanca falando com o Lucas, que é o treinador dessa equipe maravilhosa e multimedalista. Vamos lá, vem pro Simanca. Lucas, prazer. Bem, você me ajudou ali, né, na entrevista com os meninos. E agora eu estou aqui te entrevistando para perguntar primeiramente como que é a convivência diária com pessoas com história de vidas tão inspiradoras. Eu queria saber da sua experiência antes de ser treinador do Praia, se você já tinha convivência com alguma realidade nesse sentido, e depois, como que foi sua transformação? Certo. Primeiramente, é um prazer estar participando aí do seu canal, da entrevista. Meu nome é Lucas, como você mesmo disse, um dos treinadores daqui do Praia, auxiliar técnico. E respondendo a sua pergunta, antes de eu entrar na equipe, que já tem 9 anos, eu tive contato assim com pessoa com deficiência na minha família, que eu tenho. E na faculdade, a gente tem uma matéria lá que chama Esporte e Deficiência. Então foi a única parte que eu tive mais contato com pessoas com deficiência antes de entrar aqui na equipe do Praia. E lá, a parte boa da faculdade federal é você ter a oportunidade de presenciar uma aula com pessoa com deficiência, uma aula de esporte, ou seja, para você ter o contato mesmo e saber as diversidades das deficiências, enfim. Aquele contato que eu tive na faculdade, eu acho que foi onde eu tive aquele estralo e me chamou a atenção. Falei, não, gostei dessa matéria, vou mais a fundo, vou estudar mais. E aí teve a oportunidade de fazer o estágio aqui na equipe do Praia e desde então eu fiquei aqui. Muito. E essa semana, especificamente, na quarta-feira, tem o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Sim. Como que você enxerga a importância dessas datas para a pessoa com deficiência? E se realmente você vê algo mudar, independente dessas datas, onde a gente tem mais visibilidade. Sim. Mas você acredita que realmente, com o passar do tempo, essa inclusão, ela vem acontecendo? Eu acredito que sim. Vou te dar um exemplo daqui do nosso próprio clube. Há 9 anos atrás, quando eu entrei, o projeto estava no começo. Tinha poucos atletas, 4 ou 5 atletas mais ou menos quando eu entrei. Então o clube não tinha tanta acessibilidade igual tem hoje, até porque não tinha tantas pessoas com deficiência que vinham aqui. Então a equipe foi crescendo, eles começaram a adaptar o clube por conta da equipe, e hoje o clube, qualquer lugar que algum deficiente quiser, algum cadeirante, ele vai conseguir ir, porque o clube conseguiu colocar acessibilidade em todos os lugares. Então eu acho que, você perguntou da data, eu acho que sim, é importante, tem que ter essas datas. E eu acredito que está mudando, ainda tem muito que melhorar a questão do preconceito e do entendimento das pessoas com as pessoas com deficiência. E eu acho que a tendência é melhorar cada vez mais. Eu já vejo uma melhora, tem muito que melhorar, mas eu acho muito importante esse movimento. A gente vai falar agora dessa equipe que você comanda, junto com o Alexandre e outros profissionais, certo, que é muito especial, no melhor sentido da palavra, porque sim, tem muito medalhista, é uma equipe praticamente todos já foram para a Olimpíada, todos têm uma medalha ou no Mundial ou para a Olimpíada. Então eu quero saber, porque não temos toda a equipe aqui, tem uma equipe separada no interior de São Paulo, tem equipe viajando. Então eu quero saber quantos para-atletas você tem, quais categorias você trabalha e no total quantas medalhas esse pessoal todo tem
E quais são as próximas competições? Certo. Então, aqui no clube, que a gente tem 22 atletas que treinam aqui, e a gente tem mais 6 atletas que treinam em Juiz de Fora, que o Praia fechou uma parceria com o clube de lá. Então a gente tem um polo lá que, com 6 atletas, e temos 22 aqui na equipe presencialmente. Desses 22, 2 atletas são deficientes intelectual, que é a classe S14. 2 atletas deficiente visual, que temos o Wendel, que é S11, e o Guilherme, que falou com você, que é o S13, que é baixa visão. O S11 é o cego total. E o restante dos meninos é deficiência física, que varia de S1 até S10. Então a gente tem atletas aí de diversas classes dentro da limitação física. Você me perguntou das medalhas, eu vou te falar, é incontável, porque cada atleta tem muita medalha, principalmente de campeonatos internos aqui do Brasil, que é os campeonatos nacionais. Tem atletas nossos que, se nadar 10 provas num campeonato brasileiro, ele vai medalhar as 10 provas. Se não for todas de ouro, é quase todas. Então, assim, não tem como contar quantas medalhas já foram conquistadas, principalmente a nível nacional, dos nossos atletas aqui do Praia. Mas as principais medalhas que a gente teve o Juan foi o primeiro medalhista paralímpico aqui do Praia, que em 2016 ele pegou a medalha de bronze no revezamento. E agora em Tóquio a gente teve 3 medalhistas, que foi a Laila, o Gabriel Meloni e o Gabriel Bandeira, que é o nosso atleta que foi o destaque, né? Ele foi campeão lá, pegou uma medalha de ouro lá em Tóquio na prova de 100 borboleta. Então essas foram as principais conquistas, mas assim, em mundial temos muitas medalhas, para Pan temos muitas medalhas. Enfim, é muita medalha para a gente conseguir contar. Que bom. E eu quero finalizar a nossa entrevista, porque você viu conversando com os meninos, e eu particularmente não gosto do termo deficiência. E como eu acho que todo mundo é único, todo mundo é singular, cada um tem várias particularidades, eu queria que você compartilhasse uma que você tem com o nosso público. Então, eu queria até comentar esse fato que você trouxe, né, de não gostar do termo deficiência e sim singularidade, não é isso? Sim. Eu não tinha parado para pensar, e quando você chegou falando, me abriu a cabeça e falei, ele tem razão. Então, assim, eu uso muito o termo deficiência, só que agora você me abriu uma ideia e eu comecei a enxergar um pouco do seu lado e eu consegui concordar um pouco com você. E para eu falar uma singularidade, vou te falar uma que eu não sei se era o que você queria escutar, mas eu acho que vai ser legal falar aqui. Se é isso mesmo que você queria que eu respondesse. Todo mundo me pergunta o que eu acho mais interessante quando eu viajo. E toda viagem que eu vou com os meninos para trabalhar, eu me emociono com as histórias de vida que eu vejo dos outros atletas e tal. E usando o termo que você não gosta, mas só para ficar bem entendido, eu vejo que às vezes eu tenho mais deficiência do que os próprios atletas, entendeu? Eu vejo que eu sou mais limitado, eu vejo que eu tenho mais dificuldade até que os nossos ou até outros atletas. Então, assim, é uma coisa que eu aprendo cada vez mais trabalhando com um esporte paralímpico. Você pode compartilhar uma dessas histórias que você ouviu, que você conhece com a gente? Posso. Um campeonato regional que teve lá em Brasília. Eu estava no balizamento, acompanhando um dos nossos atletas, que ele precisa de ajuda. E aí sentou um senhor do meu lado, ele já era mais velho, se eu não me engano ele estava com 52 anos, e ele é atleta de natação. E ele tem muita dificuldade para locomover, ele anda com 2 muletas. E aí ele sentou do meu lado, a gente começou a conversar, e ele falou que tinha aproximadamente 10 anos do acidente dele. E aí eu perguntei como é que foi o acidente dele. Ele falou que estava com o filho dele junto numa rede em casa, e a rede estava amarrada na parede e na pilastra. E aí eles estavam na rede, aí ele escutou um estralo, e quando ele olhou, a pilastra tinha
rompido. E aí quando ele olhou para cima, a viga do telhado estava caindo sobre ele e o filho dele. E aí ele então, o reflexo que ele teve foi abraçar o filho dele. E aí a pilastra caiu em cima dele, ele teve uma lesão parcial da coluna. E aí ele ficou com essa dificuldade de locomover. E aí agora ele necessita de duas muletas para andar. Então assim, quando ele me contou, e o filho dele não teve nenhum arranhão sequer. Então, tipo assim, quando teve o acidente, só ele que ficou machucado. Então assim, é o tipo de história que eu escuto e eu falo, não, ele fez ali aquele ato para defender o filho dele, e ele conta a história assim com um sorriso no rosto, porque ele falou, pelo menos eu consegui fazer o que eu queria, que foi salvar meu filho. Então assim, ele pouco ligou para a deficiência, pela forma que ele ficou, que ele conseguiu salvar ali até a vida do filho dele, que ele falou que o filho dele ainda era novo na época do acidente. E é com essa história linda e com esse depoimento do Lucas, a gente vai encerrando esse Simancas super especial aqui no Praia. Você não pode perder. Já tem muita novidade. E eu encontro vocês lá. Muito obrigado, Lucas. Valeu, obrigado, viu? Até mais.